Estamos de volta para dar continuidade ao assunto, a importância da leitura dentro da sala de aula no processo de alfabetização. Agora, parte 2, do nosso conteúdo. Assim, quando o assunto é leitura, pensamos primeiramente em nossa leitura de mundo, pois é esta que nos leva até os mais difíceis livros científicos. Nossa curiosidade quando aprendemos as primeiras letras e formamos as primeiras palavras, a dificuldade de se entender certas coisas. Por exemplo, quando somos crianças, saímos pela rua perguntando o porquê disso e o porquê daquilo. Nos leva a querer conhecer mais o mundo, aonde a leitura é a principal ferramenta. Então, o ser humano, ele já é um ser investigativo, questionador, desde seu processo de formação, no caso, desde o início dos entendimentos das coisas, já quando somos criança. Aí nós dizemos que existe a fase dos porquês, é quando a criança pergunta o porquê disso, o porquê daquilo. Então, nesse momento, inicia-se, então, a questão da busca, a questão de se adaptar e ter uma visão de mundo já de maneira inicial, mas criticamente. Então, nesse processo é importante que a criança seja estimulada a continuar a aprender cada vez mais, até porque nesse momento ela está aberta para aprender ler de maneira significativa, aonde se percebe então que a leitura é a principal ferramenta neste processo. Por isso é de fundamental importância trabalhar um processo de leitura instigante, que leve o aluno a querer sempre mais estar lendo. É através da leitura que temos oportunidade não só de conhecer outras realidades, mas também de aumentar a nossa capacidade intelectual, desde que a leitura não seja apenas um ato de ler, e sim que a mesma tenha caráter crítico, capaz de nos fazer pensar, interpretar e não apenas decodificar códigos, para que a leitura ela tenha o seu potencial positivo. É importante, sobretudo, que a mesma tenha caráter crítico, que seja capaz de levar o alunado a pensar e a interpretar sobre tudo aquilo que ele leu de forma contextualizada. Com um bom incentivo, podemos descobrir da melhor forma possível o mundo das letras. E só com a total compreensão do texto que podemos sair do real e passar ao ilusório, chegando ao prazer de uma leitura, pois a mesma não é apenas narrações da realidade, ela também é ficção, magia, arte, cultura, entre outros gêneros relacionados à leitura universal. Mesmo com o avanço da tecnologia, com as novidades que nos trazem praticidade, o livro continua sendo, tanto para uma pesquisa quanto para distração, uma fonte segura de garantias, tendo perdido um pouco de prestígio para a internet e para os diversos meios tecnológicos existentes. Os livros ainda fazem parte das diversas prateleiras das bibliotecas de escolas públicas e lá estão esperando apenas que o antigo hábito de ler volte às escolas, não apenas como didática, mas também como incentivo aos futuros leitores e não mais como meros ledores. Então, é de fundamental importância que se resgate esse hábito de leitura através dos livros, que essa leitura seja uma leitura incentivada através de práticas prazerosas, para que os alunos possam gostar de ler, sentir prazer de ler, e ler para compreender, e ler para aumentar a sua visão crítica, não apenas ler por ler. Diante disso, entende-se que o livro, mesmo sendo um pouco esquecido nos dias atuais, ainda mantém sua real importância, pois por mais tecnologia
que exista e facilidades oferecidas pelos meios midiáticos, o livro ainda é considerado um dos meios mais seguros de pesquisa e esse respeito pelos livros devem ser inseridos dentro da sala de aula, desde os primeiros anos de ensino. Então, mesmo que a internet seja um vasto e eficaz meio de pesquisa, através das leituras virtuais, é importante ter esse cuidado de estar buscando sites seguros, porque nem sempre essas leituras, as informações que existem na internet são seguras. Ao contrário, os livros, eles são bem mais seguros que a internet, que o conteúdo que é exposto na internet. Então, é importante que se resgate esse contato da leitura através dos livros, não dizendo aqui que agora o aluno deva deixar de lado as pesquisas, as leituras nos meios midiáticos, mas que eles saibam estar selecionando que sites devem ser consultados e a figura do professor também é de fundamental importância quando for sugeridas também pesquisas na internet. Deve-se antes buscar sites para sugerir para os alunos que sejam seguros, encaminhar os alunos para a fonte de pesquisas midiáticas de forma segura. É papel também do professor, se essa solicitação faz parte, então, ali do conteúdo a ser abordado em sala de aula. Mas, voltemos ao nosso foco, os livros didáticos são bem mais seguros, como bem colocado aqui, né? Pelos livros devem ser inseridos dentro da sala de aula desde os primeiros anos de ensino. Então, essas pesquisas, de forma segura, através dos livros didáticos, elas devem ser solicitadas desde os primeiros anos de ensino, aqui já no processo de alfabetização, estimular os alunos a ler de forma segura, de forma eficiente, ler aquilo que, de fato, faça um sentido para os mesmos. Para a formação de um leitor consciente, é necessário que eu mesmo tenha uma boa relação com os livros. Esse processo de apresentação do livro ao aluno geralmente acontece no ambiente escolar, pelo professor de língua portuguesa. E muitas vezes, algumas delas, sem perceber, o professor obriga seu aluno a ler determinado conteúdo que não irá agradá-lo em um primeiro momento. Então, em um primeiro momento, embora que o professor esteja ali solicitando alguma leitura que não venha agradar o aluno inicialmente, mas para que ele tenha gosto por essa leitura, é importante que ela seja apresentada de maneira dinâmica, de maneira reflexiva, com recursos, muitas das vezes, se for possível, lúdicos, para que os alunos passem a gostar de ler e não se frustre, né? E dê continuidade ao seu processo de leitura por toda a sua vida de maneira prazerosa. Isso vai depender muito dos primeiros anos de seus estudos, da forma como o professor conduziu esse processo de leitura para com o seu alunado, pois a formação de um leitor consciente depende muito de uma boa relação, de uma boa interação com os livros que estarão disponíveis para os alunados dentro da escola, sobretudo na sala de aula. A leitura obrigatória é um método arriscado de introduzir essa prática na vida discente. Não se pode desconsiderar que ela pode ser útil na apresentação de um material ao aprendiz, que posteriormente pode adquirir o gosto pelo que lhe foi mandado ler. Porém, essa forma de lição em que o aluno deve ler algo para depois ser cobrado, de algum modo também pode traumatizá-lo, fazendo com que o próprio leitor se prive de outras leituras. Então, a gente coloca aqui ao longo de todos os nossos estudos e debate a questão de uma leitura prazerosa, de uma leitura que não seja impositiva, que os métodos sejam, de fato, dinâmicos, justamente para que os alunos não se traumatizem com determinada leitura, principalmente no processo de alfabetização. O leitor, ele precisa ter o seu processo de leitura aguçado, incentivado, mas de maneira dinâmica, né? De maneira que eles possam
ampliar o seu repertório linguístico, a questão também de ampliar a sua capacidade crítica e, sobretudo, a sua capacidade interpretativa do que leu. É importante ser dada ao mesmo a oportunidade de expressar os entendimentos das leituras que lhes foram solicitadas. O professor tem certa autonomia para enfrentar a crise na leitura. A forma como irá solicitá-la de seu educando é particular, mas deve ser bem pensada, pois em muitos casos o leitor se identifica no livro, o que lhe foi mandado ler. Esse hábito deve estar ligado e coerente com a realidade social e cultural de cada pessoa. Então, aqui temos as referências, né? E podemos, então, perceber que é de fundamental importância para fecharmos o nosso conteúdo aqui, essa prática de leitura desde cedo, seja dinâmica, reflexiva, que o aluno seja estimulado dentro de um processo de leitura mais eficiente, coerente com a realidade desse educando, que essas leituras, inicialmente, sejam leituras que de alguma forma estejam contextualizadas com a vida real ali do alunado, com a sua vida social, para que o aluno possa, então, despertar ainda mais a sua visão de mundo, colocando também as suas aptidões, aquilo que de fato eles precisam aprender dentro do processo ensino-aprendizagem. O professor precisa saber de todos esses tópicos, de todas essas discussões aqui levantadas e muito mais para que possa estar desenvolvendo uma prática pedagógica incentivadora do processo ensino-aprendizagem de leitura de maneira eficiente, de forma clara e coerente com as reais necessidades de aprendizagem do seu público-alvo, que no caso aqui é o público que compõe o processo de alfabetização. Um forte abraço e espero ter contribuído positivamente para o processo de ensino-aprendizagem de vocês.